Alô? Rafa? Alguém em casa? Oh, e aí, cara, beleza? Mano, ninguém escutou falar de você em semanas. O que você tá arrumando, velho? Eu tô entediado. Entediado? Você não tem mais coisa pra fazer da vida, não? Não muito. Trabalhar, jogar um videogame, escutar música, ler um livro. Você tá aí morto, sem fazer nada. Desde que eu descobri que eu não gosto de me esforçar, eu não tenho feito nada. Você tá com esse tanto de tempo livre, por que você não tem que trabalhar então? Você sabe que eu sou desempregado, não posso trabalhar. Ainda bem que eu trouxe isso aqui, exatamente o que você tá precisando. Uma boa história pra te tirar do tédio. Um livro? Até parece que você não me conhece, ler dá trabalho demais, eu não vou fazer isso não. Vai ler sim! Esse livro é de capa dura, mano. Ó, eu vou sair agora, vamos pro mercado rapidinho, comprar uns energéticos, umas batatinhas, vou ligar pra galera e a gente vai se divertir. Ninguém mais aguenta olhar pra você nesse estado. Tá, espera aqui então. O que aconteceu aqui? Oh, e aí, cara? Mano, acabei de ler esses livros aqui que você me trouxe, muito bons, viu? Gostei demais. Os três, mano, são mais ou menos umas 1.500 páginas. Eu saí por 20 minutos. Mal posso esperar pra ver o que vai acontecer no quarto volume. Não tem quarto volume, é só isso aí, é a trilogia. Massa, né? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Rafael Prata. E se você já gostou desse sketchzinho que você viu no início do vídeo, considera se inscrever aqui no canal, dar um like, fazer um comentário, que a gente está tirando esse projeto agora do papel e é muito importante pra gente o feedback de vocês. Que nem vocês viram na sketchzinha do início, hoje esse vídeo a gente vai falar sobre as Crônicas de Arthur, escrita pelo Bernard Cornwell. Pra quem não conhece, o Bernard Cornwell é um autor renomadíssimo, ele é muito famoso pelas ficções históricas dele. Ele já publicou diversos livros lá fora, vários deles já foram trazidos aqui para o Brasil e localizados no português. A gente tem as Crônicas Saxônicas, já conta com 13 volumes, a gente tem as histórias de Sharp, a trilogia do Graal e também a trilogia das Crônicas de Arthur. Essa edição que eu tenho aqui é a edição de colecionador, que a Record lançou, se não me engano, no finalzinho do ano passado. Ela vem nesse box bacanão, são os 3 volumes da trilogia, vem em capa dura. E eu acabei ganhando ela de Natal e eu fiquei muito animado para ler ela. Foi minha primeira leitura de 2022, o primeiro volume, o Rei do Inverno. Caso você não queira comprar os 3 volumes de uma vez, você não sabe se vai gostar da história, o que eu acho muito difícil, é fácil também você achar na configuração normal dela, lançada pela Record também, os volumes separados. A trilogia conta com 3 volumes, obviamente. O Rei do Inverno é o primeiro, o segundo volume é o Inimigo de Deus e o terceiro volume se chama Excalibur. Falando da obra no geral agora, o Cornwell, ele faz uma coisa muito interessante com esses livros e com todas as obras dele, na verdade. Ele é um historiador. Ele sempre busca embasamentos históricos, factuais, até pesquisas arqueológicas para embasar os acontecimentos que se passam nas histórias dele. É muito interessante que no final de cada um dos volumes dessa trilogia do Arthur aqui, e dos outros livros dele também, vem uma nota do autor falando de onde ele tirou as referências que ele vai usar para a história, que tipo de achados que ele usou para pegar certas partes, ou então o que ele fantasiou, as lacunas que ele preencheu com a própria imaginação, que nem sempre a gente tem a história certinha do que aconteceu, principalmente com um personagem mitológico quase, como é o Arthur. Que tem gente que fala que Arthur nem existiu, que é um ser mitológico da história da Bretanha, ou então que Arthur existiu e foi um rei que comandou os seus exércitos e fez parte da história. E tem gente que acha que só participou do folclore daquela região. Mas o Cornwell ele foi, juntou os pedacinhos que ele achou em livros de história, expedições arqueológicas, em contos e conversas com as pessoas, e juntou tudo e criou essa história fantástica.
Bem, a história do livro ela tem uma configuração muito interessante. É uma história muito mais pé no chão do que a gente está acostumado das crônicas arturianas. Até mesmo da forma que o Cornwell aborda a magia nesse livro. A gente sempre fica na dúvida se é um truque, ou se a magia é real, se a gente está sendo enganado pelo Merlin ou pela Nimue. O livro tem um formato bem interessante, que a história do Arthur é contada através de memórias. Mas não é das memórias do Arthur. A história é contada através de memórias de um monge cristão recontando os contos arturianos que ele viveu ao lado de Arthur para a princesa Igraine, muitos anos depois da época de Arthur. Esse monge se chama Dervel, ou Derfel, como é escrito no livro. O Cornwell até brinca um pouco com a pronúncia do nome, que é escrito Derfel, só que nas notas do autor lá no final fala que esse F na linguagem da época se transformaria num V, então o nome, talvez a pronúncia correta seria Dervel, mas eu vou falar Derfel porque é a forma que está escrito aqui, eu acho que é a forma que aqui no Brasil a galera vai falar mais. E uma coisa que é muito interessante, que elas são histórias de Arthur clássicas, os acontecimentos mais marcantes, os personagens mais marcantes estão aqui, tá todo mundo aqui, tá o Arthur, Galahad, Lancelot, a Guinevere, a Ceiwen, Nimue, ou Vivian, como ela tem esse nome em outras histórias, que nem as Bromas de Avalon, tem o Merlin. Então tá todo mundo aqui nessa história. Só que uma coisa que é legal, que o Derfel, como ele tá contando as memórias dele, ele acaba sendo parcial em vários momentos. Então o Derfel, ele é um cara que ele tem um certo atrito ali com o Lancelot. Então a gente nunca vai saber se realmente o Lancelot era daquele jeito que o Derfel descrevia, ou se era mais a percepção que o Derfel tinha dele. E como essa história é contada através das memórias do Derfel, contando as histórias de Arthur para a rainha Igraine, a Igraine fica surpresa em vários momentos, até irritada em vários momentos, porque ela está acostumada a escutar os contos arturianos e ouvir sobre aqueles personagens através das canções dos bardos, que todo mundo é mega heróico, todo mundo é perfeito, grandes batalhas, magias acontecendo para tirar todo mundo daquelas confusões. Mas o Derfel acaba contando a verdade de como aconteceu realmente ali. E é muito engraçado ver essa dinâmica do Derfel com a Igraine quando ela lê os capítulos, que é uma coisa muito interessante também. Os livros da trilogia são divididos em partes. E no início de cada parte, o livro começa no presente, com a Igraine terminando de ler o capítulo, a parte que a gente acabou de ler. E ela tece os comentários sobre aquilo, ela fica ansiosa, querendo saber mais da história. Aí o Derfel continua escrevendo essa história para ela através dos livros. E qual o cenário que se passa essa história? Diferente de vários contos arturianos, Arthur não é rei. Ele é sim filho de Uther, mas é um filho bastardo de Uther, sem direito ao trono. Uther nessa história até se ressente um pouco de Arthur, porque em uma batalha que Arthur deveria proteger o herdeiro legítimo, Mordred acaba perecendo em batalha. E Uther se ressente de Arthur e acaba exilando ele fora da Bretanha. Uther fica muito agoniado, inseguro com aquilo, porque agora ele estava sem herdeiro. Mas a esperança dele está na Nora, que está grávida do seu filho. O livro começa exatamente no parto do herdeiro do rei, que também vai se chamar Mordred, em homenagem ao pai. Outra coisa muito importante sobre esse cenário que o livro se passa é a questão da religião. É uma época que a gente está vendo o começo da ascensão da religião cristã e o choque, o conflito que ela gera com a religião pagã, dos druidas, do próprio Merlin. E isso acaba criando um caldeirão quente ali na Dumônia e na Bretanha como um todo, que acaba esquentando vários momentos e impactando várias decisões mega importantes durante a história e está presente em todo momento. Uma coisa que eu acho importante a gente conversar aqui, que eu acho que é um dos maiores méritos dessa história, é que o Cornwell criou personagens inacreditáveis aqui. São todos personagens que já existiam em outras histórias, nos contos tradicionais de Arthur, nas próprias Bromas de Avalon, mas eu nunca vi esses personagens retratados e tão vivos e tão humanos que nem nas crônicas de Arthur do Cornwell. Em vários momentos,
adorava alguns desses personagens, eu sentia que eu ia pra luta com eles, que as cenas de luta desse livro aqui é uma coisa de louco, é inacreditável. A forma que o Cornwell escreve as batalhas, o pré-batalha, a própria batalha, a pós-batalha, você se sente sufocado ali com os guerreiros na parede de escudo, você teme por eles, todas as ações aqui têm consequências, e esses personagens realmente você enxerga quase como amigos durante a leitura. Você entende cada lado deles, tem personagens que você começa odiando e à medida que eles vão crescendo, desenvolvendo, as coisas vão acontecendo com eles, você vai passando a gostar mais e mais e mais de cada um deles. Outro personagem que você começa gostando e eles fazem coisas que você não concorda, que você fica irritado, agoniado lendo aquelas páginas, e é inacreditável. De verdade. Eu não quero dar nenhum spoiler nessa parte do vídeo, eu vou ter uma parte do vídeo logo em seguida aqui que eu vou contar um pouco mais sobre alguns personagens, alguns pontos da história que eu acho interessante, mas é inacreditável o que o Cornwell fez com esses personagens. Eu recomendo todo mundo a ler e eu duvido você não se apaixonar por eles. Uma coisa que é legal a gente falar é o ritmo de escrita do Cornwell. É muito bom. Você acaba comendo as páginas ali numa velocidade que você fica querendo saber mais o que pegou. E até um defeito, talvez, que eu ache no livro, mas de certa forma também mostra o tanto que o livro é bom. Eu gosto de interromper minha leitura quando eu finalizo um capítulo, finalizo uma parte, ou então quando o próprio autor coloca um respiro no meio do capítulo pra gente dar sequência nele depois, que a gente consegue parar, ter uma ancoragem. Mas o Cornwell não. O Cornwell não coloca esses respiros e os capítulos eles acabam ficando um pouco grandes. Só que no fim de cada capítulo parece quase como se a gente estivesse assistindo uma série inacreditável que tem ali um gancho, um cliffhanger, você fica ansioso por ler mais. Aí você fica naquela ansiedade, falando, nossa, será que eu leio mais um capítulo? Será que eu vou dormir? Será que eu faço outra coisa? E no meu caso eu acabava lendo mais e dormindo de menos. Agora nessa parte do vídeo eu vou contar alguns pequenos spoilers, eu não quero nada que vai atrapalhar a experiência de vocês, mas para quem realmente quer ir cru pro livro e quer descobrir tudo sozinho, não quer ter nenhuma informação, eu recomendo que pule essa parte do vídeo. Eu vou deixar um avisozinho aqui quando o spoiler tiver acabado, mas eu queria falar muito de alguns personagens. O Derfel, por exemplo, é inacreditável. A gente sabe que a história está sendo contada pelo ponto de vista dele, mas ele é um personagem com muitas camadas, muito bem desenvolvido. Ele não conta só dos momentos grandiosos dele, mas ele conta muito dos medos dele, dos momentos de mais fragilidade dele, e a gente acaba se aproximando muito desse personagem. Não tem como, ele é o personagem que é o narrador do livro, então ele é o personagem que a gente mais se aproxima. Mas o próprio Arthur, a Guinevere é um personagem sensacional. Quando a história começa, eu era meio indiferente a ela, eu ficava com o pezinho atrás, pelo que acontece na história e de como que o relacionamento dela com o Arthur se dá, as consequências desse relacionamento. Já no segundo livro, ela era um personagem que eu tava detestando. Tinha uma passagem, acho que uma das passagens que mais mexeu comigo durante minha leitura, talvez não seja uma passagem que vai mexer com muitas pessoas, mas era a irmã da Guinevere contando como que ela se sentia em relação a ela, a Guinevere, e de como a Guinevere a discriminava por ser mais feia, mais gordinha. Essa é uma passagem que me machucou muito durante a minha leitura, que me fez sentir muitas coisas, porque apesar de não aparecer muito, essa personagem, a irmã da Guinevere, ela passa tanto sentimento, sabe? E um sentimento de tristeza, mas não uma tristeza piegas, uma tristeza internalizada, que acho que é a maioria da forma que as pessoas sentem tristeza. Realmente foi uma coisa que mexeu bastante comigo, mas em compensação, no terceiro volume já, a Guinevere se tornou uma das minhas personagens favoritas. Toda vez que ela aparecia, eu dava quase um pulo de alegria, porque na hora que ela aparecia, eu sabia que ia ter alguma coisa incrível no livro, que ia acontecer uma coisa extraordinária. O meu volume favorito da trilogia é O Inimigo de Deus, no segundo volume, e realmente foi uma experiência única ler esse segundo volume aqui. Toda a trilogia é sensacional, os 3 livros são esplêndidos, mas esse aqui se tornou um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Que nem eu falei antes, o Cornwell, ele tem esse ritmo
quase que novelesco dos ganchos, dos cliffhangers, do suspense no final dos capítulos. E nas últimas 220, 230 páginas desse livro eu não conseguia parar. Foi, acho que a primeira vez que eu virei a madrugada e não dormi lendo um livro, porque eu li mais de 200 páginas de uma vezada só e eu não conseguia parar. Realmente foi uma coisa viciante ler sobre esses personagens e o que acontecia nesse volume aqui. Essa trilogia também foi muito importante para mim, porque ela me ajudou a sair de uma ressaca literária muito grande. Eu estava já uns 2 anos não fazendo leituras recorrentes, eu passava muito tempo sem ler livros, abandonei muitos livros durante esse tempo, e essa trilogia me fez ter gosto de novo pela leitura, sabe? Eu realmente experimentei uma coisa que eu não sentia desde que eu li, se não me engano, O Nome do Vento, quando eu tinha meus 15 anos, talvez, que era, eu terminava a leitura para trabalhar, estudar, fazer qualquer coisa, e eu ficava ansioso para voltar para ler o livro, eu ficava pensando na história, eu ficava pensando nos personagens. Eu acho que quando uma obra consegue fazer isso com você é porque ela tem uma coisa de diferente, sabe? Bem, galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem interesse em ler as crônicas de Arthur do Cornwell, eu vou deixar uns links aqui na descrição que vocês podem adquirir os livros pela Amazon, e comprando por esse link você ajuda o canal. Eu sou remunerado com uma pequena comissão e me ajuda a continuar fazendo isso daqui, desenvolver o canal e trazer mais e mais conteúdo e obras para vocês conhecerem. Então o vídeo fica por aqui e até a próxima.